crianças, sejam muito bem-vindos à nossa aula de geografia. Ai, a tia tá diferente, né? Isso mesmo, eu estou a caráter. A nossa aula hoje fala sobre a chegada do povo africano, esse povo lindo que trouxe muita cultura para a nossa formação, para a formação do povo brasileiro, ok? Crianças, nessa aula nós vamos aprender que o continente africano, ele é um continente enorme, muito grande. E ele tem vários países, para mais de 10 países, dezenas de países, mas cada um deles tem suas particularidades históricas, étnicas e culturais. Isso mesmo. É um povo com uma cultura imensa. Amo estampa, amo acessórios no cabelo, nos braços. Eles amam tudo isso. É um povo alegre, um povo que tem uma cultura na culinária maravilhosa, na dança, na religião, na música. E tudo isso nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Claro, lendo os nossos textos da apostila volume 2 de Geografia. Precisamos estar atentos às nossas leituras para aprender mais e nas explicações. Crianças, e vamos falar também sobre tem uma atividade que vai falar sobre o selo. O selo, para quem não sabe, é um adesivo com imagens importantes de países, de lugares importantes. Então, você vai no correio e é colocado esse selo lá, ok? Na sua cartinha. E assim segue para o seu destinatário. Crianças, e também vamos falar sobre o quilombo, que era o lugar aonde os escravizados, quando eles fugiam, eles se refugiavam naquele lugar. Vários escravos se refugiavam em um mesmo lugar e esse lugar foi chamado de quilombo. E ele não acabou mesmo após a abolição, mesmo depois que acabou a escravidão no Brasil, eles ainda existem até hoje, ok? Eles pegaram esses lugares e enraizaram a sua cultura, suas danças, os seus costumes, fizeram plantações e até hoje ainda existem quilombos. Então, crianças, hoje a nossa aula vai falar muito sobre essa herança histórica, né, que nós herdamos do povo africano e é preciso ler. Vá para o seu lugarzinho em silêncio, no seu cantinho de estudo e vamos aproveitar essa aula. E a tia Silva veio a caráter porque eu amo o povo africano e amo a cultura que eles deixaram para nós. Beijo, até o finalzinho da aula. Então, crianças, vamos à nossa leitura da página 13 do nosso livro de Geografia. A chegada dos povos africanos. De meados do século XVI até o século XIX, aproximadamente 4,4 milhões, crianças, 4,4 milhões de africanos cruzaram contra a sua vontade o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Eles foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, plantações de café, extração de minérios e atividades domésticas. Crianças, aqui nesse primeiro parágrafo, é importante nós ressaltarmos a quantidade de africanos que vieram escravizados para o Brasil. 4,4 milhões de africanos contra a sua vontade. Eles foram capturados e escravizados pelos europeus para trabalhar nas lavouras, para fazerem serviços domésticos e para trabalhar na extração de minérios. Crianças, vamos atentar aqui para essa ilustração, essa foto aqui. Essa foto, ela fica na Bahia, ok? É a vista panorâmica da Baía de Todos os Santos na atualidade. Hoje é assim, ok? Hoje ela está assim.
Esse foi um dos principais locais de chegada dos povos africanos ao Brasil entre os séculos 16 e 19. Logicamente, né, que não era assim, mas hoje, na atualidade, está assim. Então, aqui foi um dos principais pontos, ok? Aonde os africanos chegavam trazidos, escravizados pelos europeus, ok? Vamos aqui para esse outro parágrafo. Vamos ler. No Brasil, os povos africanos também não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos. Lugares, o que é quilombos? Vamos marcar. Lugares organizados para abrigar escravizados que buscavam liberdade. Então, crianças, no Brasil, eles não aceitavam de jeito nenhum tanta violência causada pela escravidão. E o maior símbolo dessa luta eram os quilombos, ou seja, os lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam a sua liberdade. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Vamos marcar aqui, dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Crianças, muitos negros, eles não concordam com esse dia, porque acham que não deveria existir o Dia da Consciência Negra, porque não existe o Dia da Consciência Branca, da Consciência Parda, da Consciência Amarela, essas cores, né, que temos no Brasil, do povo brasileiro, são as cores do povo brasileiro. As raças do povo brasileiro. Então, muitos não concordam, mas ele existe e é comemorado no dia 20 de novembro. A data marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Foi um homem que lutou no Quilombo dos Palmares pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes de resistência à escravidão. Tia, como assim? Bem, Zumbi dos Palmares foi um negro, um africano, um lutador que incansavelmente lutou pela liberdade de todos os escravizados. Então, ele é um símbolo, né, de liberdade, um símbolo de liberdade dos escravizados. Essa imagem bem aqui, desse africano, é de Antônio Parreiras, o nome Zumbi, 1927. Olhe sobre tela, Museu Antônio Parreiras, Niterói. Aqui ele retratou o Zumbi dos Palmares, ok? Os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão. Eles não acabaram no Brasil em 1888. Deixa eu repetir novamente aqui. Os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil. Em 1888, que ano foi que teve o fim oficial da escravidão no Brasil? Em 1888. Pelo contrário, muitos existem ainda hoje como comunidades tradicionais que conservam culturas locais próprias, onde se realizam diversas atividades econômicas como agricultura, comércio e turismo. Ok, crianças? Os quilombos, nem todos acabaram com o fim oficial da escravidão. Eles continuam até hoje nessa diversidade, né? Nessas diversas atividades que eles têm, que é na economia, como a agricultura, o comércio e o turismo. Muita gente viaja para conhecer esses quilombos, ok? Agora vamos para a página 14. Vamos falar aqui nessa página e na próxima, na página 15, sobre a contribuição para a cultura brasileira, né, do povo africano, dos povos africanos. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, ou seja,
Foram enormes as contribuições deles para a formação do povo brasileiro, para a cultura brasileira. Primeiro, dança. A roda de samba, patrimônio cultural do povo brasileiro, foi desenvolvida com base na cultura musical legada por africanos no Brasil e seus descendentes. Olha aqui a imagem na sua apostila da roda de samba nas ruas de Salvador, 2008. Essa roda de samba, ela é oficialmente, cultural do povo africano, que os brasileiros adquiriram, ok? Outra, religião. As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira, desde que os primeiros africanos escravizados desembarcaram no país. Do sincretismo, tia, o que é sincretismo? Sincretismo é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única religião. A Umbanda é um exemplo de sincretismo, pois é uma religião que surge da mistura de crenças do espiritismo, do candomblé e do cristianismo, ok? Então, o que é sincretismo? É a mistura de várias crenças religiosas, ok? Do sincretismo de crenças entre os diferentes povos africanos que aqui chegaram, inclusive com a cultura dos indígenas e dos portugueses, muitas religiões surgiram, como o candomblé, o batuque e a umbanda. Essas religiões, elas surgiram, na mistura da cultura, da religião do povo africano com os indígenas, os portugueses, e surgiram essas religiões, ok? Vamos aqui para a culinária. Culinária, diversos pratos regionais como o acarajé, a pamonha e o feijão preto em todo o país, entre outros, são produtos de influência africana sobre a culinária brasileira. Então, crianças, a dança, a religião, a culinária, todos eles tiveram influência da cultura africana, ok? E aqui está uma baiana, que é conhecida lá na Bahia, em Salvador, baianas do acarajé, mulheres que se dedicam ao ofício tradicional de vender acarajé. E aqui, crianças, as baianas do acarajé, a culinária, influenciada aí pela cultura africana. Baianas do acarajé, mulheres que se dedicam ao ofício tradicional de vender acarajé e outros pratos típicos africanos nas ruas de Salvador, Bahia, ok? Está aqui a baiana do acarajé. Música. Olha aí a influência africana. Música, gêneros musicais como o samba e o maracatu, assim como diversos instrumentos musicais brasileiros, têm suas origens ligadas à cultura dos africanos e seus descendentes no Brasil. Temos aqui um texto, é uma música, a música do Olodum, ok? Bem aqui diz: a música do Olodum é anunciadora de um movimento de cidadania negra urbana baseada nos rituais e tradições do candomblé, da capoeira e dos quilombos. Alegria geral. Todos os domingos e terça-feiras tem samba de roda e capoeira. Domingo tem Olodum no Pelô, na terça tem a bênção do Senhor, Pelourinho se transforma em carnaval. Nesse momento a alegria é geral. No samba de roda eu toco agogô, junto com Tom Zé, Capinã e Canô. Olodum tá hip, Olodum tá pop. Olodum tá reggae, Olodum tá rock. O Olodum pirou de vez. Aqui a imagem desse grupo muito conhecido na Bahia, ok? Em Salvador, muito conhecido em Salvador, que se chama Olodum. É um bloco afro-brasileiro, tá aqui essa palavrinha aqui, afro-brasileiro. Está dizendo, que é uma influência africana, que junto com os brasileiros
Olodum, Bloco Afro-Brasileiro de Carnaval, com sede no Centro Histórico do Pelourinho, em Salvador, Bahia. E aqui a nossa apostila traz essa foto desse grupo chamado Olodum. Elementos linguísticos. A língua portuguesa tem influência da língua indígena tupi e também de línguas africanas. Ok, crianças? A língua portuguesa tem influência da língua indígena tupi e também de línguas africanas. Diversas palavras que utilizamos no dia a dia foram trazidas pelos povos africanos para o Brasil, como, olha aí, crianças, dengo. O que é dengo? É um carinho, é um aconchego. Neném, uma forma carinhosa de chamar, né, uma pessoa, até mesmo um bebezinho, a gente chama de neném. Quitanda é um lugar pequeno onde vende sabão, vende gêneros alimentícios, gêneros de limpeza, enfim. É uma quitanda, um lugar pequeno, um comércio pequeno. Samba, um ritmo. Moleque, entre tantas outras palavras, né, crianças? Quitanda, olha aqui, quitanda, palavra de origem africana para designar barracas comerciais das feiras espalhadas pelo país e também pequenos comércios. Chamamos de quitanda. Tá aqui a imagem. Fubá. Fubá. Aqui na sua apostila você tem o fubá. Fubá. O que é fubá? Fubá. A farinha de milho utilizada em diversos pratos da culinária brasileira também é uma palavra de origem africana. Chegar mais pertinho aqui. Maribondo. Inseto capaz de causar ferroadas doloridas nas pessoas é uma palavra africana que remete a vespas. Quitutes. Palavra africana utilizada para designar pequena porção de comida apetitosa antes da refeição. Ok, crianças? Essas são as contribuições do povo africano, da cultura africana, para o povo brasileiro. Vamos para a próxima página. Então, crianças, as próximas páginas são as páginas 16, 17 e 18. São as atividades que vocês irão fazer. Isso mesmo, vocês irão também na página 18 utilizar o seu material de apoio. Isso aí, criançada, arrase nas suas atividades e qualquer dúvida, a tia Silvia está no PV. Beijo, até a nossa próxima aula.